Como é que era? A lua Uma lua. Qual era a cor? Você se lembra? é amarela. Amarela, né? Aí depois se apagou. Se apagou, né? Aí depois você... Na pequena cidade de Itarema, interior do Ceará, o silêncio das noites costuma ser quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo vento que sopra do mar em direção às casas simples da zona rural. É um lugar onde o tempo parece correr mais devagar, onde todo mundo se conhece e onde nada de extraordinário costuma acontecer. Mas numa noite de novembro de 2008, esse cenário tranquilo foi interrompido por um episódio que até hoje provoca calafrios em quem escuta os relatos. Uma história que mistura medo, dúvida e um mistério que nunca foi totalmente explicado. Essa é a noite em que um garoto chamado Janiel teria se tornado protagonista de um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. Era dia 2 de novembro. O sol já havia se escondido no horizonte, deixando para trás o vermelho intenso que pintava o céu do sertão. Na localidade de Córrego do Salgado, 3 crianças brincavam despreocupadas no quintal de casa. Janiel, de apenas 6 anos, estava junto do irmão Gilmário, de 10, e do primo José Felipe, de 8. Para eles era apenas mais uma noite comum, até que algo diferente surgiu no céu. De repente, um objeto luminoso, descrito por eles como redondo, começou a se aproximar. Não era um avião, não era um satélite, nem algo que as crianças conseguissem identificar. Aquele brilho parecia desafiar qualquer explicação. Em questão de segundos, o objeto já não estava apenas no céu, ele pairava baixo, próximo do solo, emitindo uma luz intensa que deixava o ambiente estranho, como se fosse dia e noite ao mesmo tempo. O silêncio foi cortado pela respiração acelerada das crianças. Gilmário e José Felipe ficaram paralisados, sem saber se corriam ou se permaneciam imóveis. Janiel, por sua vez, olhava fixamente para aquela cena, sem imaginar que seria o alvo do que estava prestes a acontecer. Do objeto, segundo eles, desceram 2 figuras. O primeiro permaneceu junto da nave, quase como se estivesse de vigia. O segundo se aproximou. O que viram não se parecia com um ser humano comum. As descrições posteriores falavam de uma criatura de aparência estranha, orelhas grandes, unhas alongadas como garras, um ser que caminhava de forma firme e silenciosa. Era como se estivesse decidido a cumprir um objetivo. As crianças entraram em pânico, mas antes que conseguissem reagir, o ser alcançou Janiel. O garoto se lembra do momento em que foi agarrado pelo ombro. O toque era forte, frio, como se não viesse de mãos humanas. Em seguida, o ser teria retirado um objeto. Alguns relatos dizem que parecia um canivete. Outros afirmam que saiu de sua própria boca. O detalhe pode ter se perdido nas versões contadas ao longo do tempo, mas o que não se pode ignorar é o resultado. O ser fez um corte embaixo da axila direita de Janiel. O garoto gritou de dor. Os outros 2, apavorados, correram em direção à casa chamando pelos adultos. O ser, no entanto, não demonstrou pressa. Terminou o que tinha que fazer, soltou Janiel e voltou calmamente para a nave. Em poucos instantes, o objeto se ergueu novamente no ar e desapareceu, deixando para trás apenas escuridão, silêncio e uma criança ferida, chorando, sem entender o que havia acabado de acontecer. Quando os pais e vizinhos chegaram, encontraram Janiel em prantos com o braço ensanguentado. O corte era profundo, mas estranho. Não havia sangue espalhado pelo chão e a ferida parecia feita com precisão, como se tivesse sido cirúrgica. Levado às pressas ao hospital, o menino recebeu atendimento médico e os pontos foram aplicados para fechar a abertura em sua pele. O médico que atendeu o caso ficou intrigado. O tipo de corte não era comum em acidentes domésticos. Não parecia mordida, nem arranhão de animal, tampouco corte de faca comum. Era algo reto, limpo, como se tivesse sido feito com lâmina extremamente afiada. A notícia se espalhou rapidamente por Itarema. O que poderia ter atacado o menino? Algumas pessoas acreditaram na versão das crianças sem questionar. Outras acharam que tudo não passava de fantasia infantil, talvez misturada com algum acidente que Janiel não soube explicar. Mas o detalhe que mais chamava a atenção era o mesmo em todos os relatos. O menino não estava sozinho. Havia testemunhas. Gilmário e José Felipe repetiam, quase em uníssono, o que tinham visto. E apesar de suas idades, a convicção com que narravam cada detalhe deixava a dúvida no ar. Dias depois, moradores da região começaram a afirmar que também haviam visto luzes estranhas no céu.
Alguns juravam que, na mesma noite, perceberam clarões e movimentos incomuns, como se algo tivesse sobrevoado silenciosamente a comunidade. Outros lembraram que Itarema já tinha histórico de avistamentos de OVNIs em anos anteriores. Para muitos, aquilo era apenas mais uma prova de que o caso de Janiel não poderia ser descartado tão facilmente. Enquanto isso, o menino se recuperava fisicamente, mas a lembrança daquele encontro jamais seria apagada. Ele contava que o ser tinha olhos diferentes, profundos, e que o olhar transmitia algo que ele não sabia explicar. Nem raiva, nem bondade, mas uma sensação estranha, desconfortável, como se fosse observado por dentro. O toque, o corte, o objeto luminoso, tudo estava gravado em sua mente como se tivesse acontecido minutos atrás. A família, assustada, não sabia o que fazer. O medo de sair à noite aumentou e os adultos passaram a vigiar mais de perto as crianças. O caso, no entanto, não ficou restrito apenas ao círculo da comunidade. Rapidamente, chamou a atenção de ufólogos e curiosos que passaram a visitar Itarema em busca de mais informações. Pesquisadores coletaram relatos, registraram fotos da cicatriz de Janiel e tentaram reconstruir o episódio passo a passo. Mas cada detalhe parecia abrir ainda mais perguntas do que respostas. Aos poucos, a história ganhou notoriedade, chegando a blogs, sites especializados e até alguns jornais. Mas junto com a curiosidade também vieram as dúvidas. Seria possível acreditar integralmente na versão de 3 crianças? O corte poderia ter sido provocado por outro motivo? Talvez um acidente com arame farpado, comum na região rural? Por que os detalhes mudavam ligeiramente cada vez que eram contados? E, ao mesmo tempo, como explicar a convicção e o medo estampado nos olhos dos meninos ao relembrar aquela noite? O fato é que o mistério já estava instaurado. E quanto mais as pessoas comentavam, mais a dúvida se fortalecia. O caso Janiel se tornou um daqueles episódios que desafiam a linha tênue entre realidade e imaginação. Mas para quem estava lá, para quem viu e viveu aquilo, não restava dúvida. Algo desceu do céu naquela noite. Algo não humano, algo que deixou uma marca não apenas no corpo de Janiel, mas na história de Itarema. E se o que aconteceu naquele pequeno vilarejo fosse apenas o início? Mas acendeu mais. Aí o que é que tinha mais? Aí tinha 2 homens lá dentro E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, tinha braço. O corte embaixo da axila de Janiel ainda estava fresco quando começaram as primeiras conversas na cidade. No hospital, médicos e enfermeiros se entreolhavam tentando entender como uma criança de 6 anos poderia ter sofrido um ferimento tão preciso. Não havia sinais de queda, não havia marcas de luta, apenas aquele corte limpo, como feito por um bisturi. O garoto foi suturado, mas a estranheza da ferida ficou na memória dos profissionais que o atenderam. Enquanto Janiel chorava de dor e medo, seu irmão e o primo repetiam a história para quem quisesse ouvir. Um objeto desceu do céu, 2 figuras apareceram, uma delas segurou Janiel e fez o corte. Os meninos falavam com convicção, sem titubear. Descreviam o brilho intenso, a forma redonda do objeto e as características estranhas da criatura. Mas quanto mais repetiam, mais perguntas surgiam. Os adultos começaram a se dividir. Alguns acreditavam de imediato, lembrando que a região já tinha fama de registrar luzes estranhas no céu. Outros desconfiavam, dizendo que crianças têm imaginação fértil e poderiam ter confundido um acidente com algo sobrenatural. Mas havia algo difícil de ignorar: o medo estampado no rosto de Janiel. Não era o tipo de medo que nasce de uma travessura inventada. Era um pavor que transparecia na voz, nos olhos, na maneira como ele se encolhia ao falar sobre o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, ufólogos e curiosos chegaram a Itarema em busca de informações. Para os pesquisadores, aquele era um prato cheio. Uma criança ferida, 2 testemunhas, uma comunidade inteira comentando sobre luzes no céu. Rapidamente começaram a coletar relatos, registrar entrevistas e fotografar a cicatriz de Janiel. As primeiras análises destacaram que o ferimento não parecia compatível com arame farpado ou acidentes típicos da zona rural. Não havia marcas de ferrugem, nem arranhões múltiplos. Apenas um corte único e profundo. Um detalhe chamava ainda mais atenção. Segundo familiares, a ferida não sangrou como se esperava. O corte era grande, mas o sangramento era mínimo. Quando os médicos observou, o tecido parecia cortado de forma tão limpa que quase não havia resíduos em volta.
Isso levantou especulações de que poderia ter sido feito com algum instrumento de alta precisão, algo improvável de estar nas mãos de uma criança, ou mesmo de qualquer morador local. Enquanto isso, Janiel descrevia o agressor com riqueza de detalhes. Ele dizia que a criatura tinha unhas longas, como garras, e orelhas que lembravam as de um animal. O olhar, segundo ele, não era humano. Havia algo perturbador na forma como o ser o observava, como se fosse capaz de enxergar além da pele, além dos olhos, penetrando em sua mente. Era um olhar frio, calculado, sem emoção. O toque, por outro lado, era firme, pesado, mas ao mesmo tempo controlado, como se o ser soubesse exatamente onde segurar e como agir. Os ufólogos começaram a associar o caso a outros episódios de supostas abduções ou ataques alienígenas relatados no Brasil. Alguns lembraram das histórias da Noite Oficial dos OVNIs em 1986. Outros compararam com mutilações de animais registradas em várias partes do mundo, em que cortes precisos e ausência de sangue também eram descritos. Havia até quem apontasse semelhança com casos mais obscuros, onde humanos teriam sido encontrados mortos em circunstâncias estranhas. O caso Janiel parecia encaixar-se em uma linha de fenômenos que até então ficavam restritos a relatos isolados. Mas nem todos estavam convencidos. Céticos que ouviram a história apontaram para as inconsistências. As versões dos meninos, embora semelhantes, tinham pequenas diferenças. Em um relato, Janiel dizia que o ser retirou o objeto da boca. Em outro, mencionava apenas um canivete. Havia quem questionasse se a criança não teria inventado ou misturado lembranças depois de ouvir os comentários dos adultos. Além disso, a própria cicatriz poderia, na visão dos mais céticos, ser resultado de um acidente comum. Talvez uma queda sobre algum objeto cortante que as crianças, com medo de apanhar, teriam transformado em uma história fantástica. Mesmo com essas dúvidas, a aura de mistério só crescia. A cada visita de pesquisadores, novos detalhes eram acrescentados. Algumas testemunhas da região afirmavam que naquela mesma noite viram luzes no céu. Outras diziam que ouviram sons estranhos, como zumbidos metálicos vindos de cima. Para quem acreditava, esses relatos serviam como prova de que havia algo real por trás do que as crianças contavam. Enquanto isso, Janiel passava a ter medo da noite. Não queria sair sozinho, não gostava do escuro, sua inocência infantil tinha sido quebrada por uma experiência que ele não sabia explicar, mas que carregava consigo como uma cicatriz física e psicológica. Às vezes, em entrevistas, sua voz tremia ao relembrar a cena. Outras vezes, ficava em silêncio, como se reviver aquilo fosse doloroso demais. Com o tempo, começaram a surgir contradições ainda mais intrigantes. Em algumas entrevistas, Janiel parecia minimizar certos detalhes, como a descida da nave ou a aparência do ser. Em outras, confirmava de maneira firme o que tinha dito antes. Pesquisadores perceberam que parte da história parecia variar conforme a forma como as perguntas eram feitas. Isso abriu espaço para questionamentos. Até que ponto a memória de uma criança pode ser confiável em um evento traumático? Até que ponto o ambiente, as conversas de adultos e o interesse da mídia poderiam ter influenciado a narrativa? Mas, mesmo diante dessas incertezas, havia algo que ninguém conseguia apagar: o corte. Ele existia. Ele estava lá. E até hoje, para quem viu com os próprios olhos, aquele ferimento não parecia algo comum. A repercussão ultrapassou os limites de Itarema e se espalhou por fóruns de ufologia no Brasil e no exterior. O caso Janiel ganhou espaço em blogs, revistas especializadas e vídeos de pesquisadores independentes. Tornou-se referência quando se falava em contato imediato do terceiro grau no Brasil. E, assim como em outros episódios famosos, dividia opiniões entre os que viam provas de uma visita extraterrestre e os que acreditavam se tratar apenas de um mal-entendido amplificado pelo medo e pela imaginação. A investigação não teve conclusão oficial. Não houve laudo forense detalhado divulgado, não houve registro de autoridades que pudesse confirmar ou negar a versão das crianças. O caso ficou suspenso entre o real e o inexplicável, alimentado por testemunhos, fotos da cicatriz e o fascínio de uma história que parecia saída de um filme de ficção científica, mas que para Janiel e sua família foi vivida como uma realidade assustadora. E é justamente nessa ausência de respostas definitivas que o mistério se fortalece. Porque quando não há prova capaz de confirmar, mas também não existe explicação capaz de negar, o imaginário coletivo preenche as lacunas.
O que aconteceu naquela noite em Itarema continua sendo objeto de debate, de dúvida, de crença. Mas e se houvesse mais? E se aquela não fosse a única vez que Janiel teria contato com algo inexplicável? E se, por trás de contradições e lembranças confusas, houvesse pistas de uma verdade ainda maior, escondida na própria fragilidade da memória? Só que não era de nós, não. Certo. Era como unha de galo. De galo, quer dizer esporão, né? É. Aqueles bichos assim, certo. O tempo passou, mas a cicatriz de Janiel permaneceu. Uma marca física, visível, que parecia carregar junto uma marca invisível, gravada na memória de todos que presenciaram o caso. Enquanto a pele cicatrizava, a história crescia, se espalhando por Itarema e conquistando espaço em fóruns de ufologia, blogs e sites especializados em mistérios. O episódio deixou de ser apenas uma ferida de infância e passou a simbolizar algo maior. O contato com o inexplicável, algo que não podia ser ignorado ou facilmente explicado. Mas o destino de Janiel ainda reservava capítulos mais sombrios. Crescendo, ele se tornou um adolescente ativo e curioso, interessado em armas de caça, como muitos jovens da zona rural. No entanto, aos 16 anos, sua vida terminou de maneira trágica, em um acidente que ninguém poderia prever. Janiel estava testando um fuzil de caça na frente de sua casa, quando o tiro, de forma inesperada, saiu pela culatra e atingiu o jovem, tirando sua vida prematuramente. Para quem conhecia sua história, a morte ganhou uma camada adicional de mistério, especialmente por alguns eventos ocorridos na noite anterior. Na noite anterior ao acidente, Janiel quis falar com o pai, Daniel, que estava trabalhando em outra cidade. Ele e seu irmão, Tio Mac, foram para um ponto da propriedade onde o sinal do telefone era melhor. Depois de conversar, Janiel passou o aparelho para o irmão e voltou para casa para dormir. Tio Mac permaneceu por mais algum tempo no local, ainda em contato com o pai. Ao retornar e entrar na casa, Tio Mac viu uma figura estranha na janela do lado de fora, um ser que não parecia humano. A visão foi tão impactante que ele correu para o quarto da avó, assustado. Enquanto isso, Janiel dormia tranquilamente na rede da sala e não percebeu nada do que acontecia. Mas a tensão no ar era palpável. Tio Mac descreveu a figura como um homem de cabeça grande e olhos incandescentes, como os olhos do motoqueiro fantasma, numa referência ao filme estrelado por Nicolas Cage. A avó, percebendo o nervosismo do neto, mandou que ele fosse verificar a casa. Ele não encontrou nada e acabou sendo repreendido por não orar regularmente. Um detalhe que, para a família, parecia ter algum significado quase profético diante do que estava por vir. Na mesma noite, a irmã de Janiel, Clayane, que morava em outra cidade, teve um sonho perturbador. Ela viu o irmão mais novo vestido de branco, aproximando-se dela, e disse: "É a minha vez, vou sentir muito a sua falta." Clayane acordou assustada, incapaz de voltar a dormir. No dia seguinte, ela pegou uma moto para ir à casa da avó, sentindo que algo poderia estar acontecendo. Mas a moto quebrou na estrada. Clayane acredita que aquele ato do destino impediu que ela chegasse a tempo de presenciar ou evitar o acidente fatal. O destino de Janiel, então, pareceu selado por uma combinação de casualidade e mistério. Aquele mesmo garoto, que anos antes havia sido alvo de um evento inexplicável, agora partia de forma inesperada e trágica. O acidente com o fuzil encerrou sua vida física, mas deixou uma aura de inquietação ainda maior. Para muitos, a morte do jovem não foi apenas uma fatalidade. Tornou-se parte de uma narrativa de eventos inexplicáveis que começou naquela noite em 2008, quando ele tinha apenas 6 anos. O caso Janiel, que já desafiava explicações científicas e céticas, agora ganhou uma dimensão ainda mais sombria. Uma vida marcada desde a infância por encontros com o desconhecido terminava de forma inesperada, criando um elo entre o misterioso ferimento e o acidente fatal. Pesquisadores e ufólogos passaram a considerar não apenas o evento inicial, mas também as coincidências e sinais estranhos que antecederam sua morte. A figura observada por Tio Mac, os olhos incandescentes, o sonho de Clayane, tudo parecia indicar que algo maior rondava aquela família. Para a comunidade de Itarema, a tragédia reforçou a sensação de que Janiel não fora um jovem comum. Sua infância fora marcada por um episódio extraordinário e inexplicável. Sua adolescência, por alertas e sinais que ninguém conseguiu interpretar totalmente, e sua morte, por uma fatalidade que parecia envolver coincidências quase sobrenaturais.
Cada detalhe parecia se encaixar em um padrão difícil de compreender. Luzes no céu, ferimento cirúrgico, aparição de figuras estranhas, sonhos premonitórios e um acidente inesperado. O impacto psicológico na família foi profundo. Para os irmãos, amigos e vizinhos, a sensação de perda se misturava com o medo e a incredulidade. A narrativa de Janiel tornou-se quase uma lenda local, um alerta para que o mistério não fosse ignorado. Pesquisadores que estudam o caso afirmam que a sequência de eventos, o ataque alienígena, os sinais e presságios, o acidente fatal, transforma a história em algo muito além de um simples relato ufológico. Trata-se de uma linha de acontecimentos que desafia a lógica e a compreensão humana. E é justamente essa interseção entre coincidência, mistério e tragédia que mantém o caso vivo. O ferimento de infância, a aparição da figura estranha, os sonhos premonitórios e a morte prematura de Janiel compõem um mosaico que continua a intrigar estudiosos e curiosos. Para os céticos, é possível encontrar explicações racionais: acidentes, imaginação infantil, interpretação errônea de sinais. Mas para aqueles que acreditam no inexplicável, cada detalhe acrescenta peso à tese de que Janiel esteve envolvido com forças ou entidades que não podemos compreender. Mesmo anos depois, a história continua a ser contada em Itarema e além. Pessoas que ouviram relatos das crianças ou que estudaram o caso afirmam que não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma reflexão sobre o desconhecido e seu impacto sobre a vida humana. O que começou com um corte estranho, um encontro improvável e 3 crianças aterrorizadas, terminou com um jovem perdido de forma trágica, cercado de sinais e presságios que ninguém pôde decifrar completamente. No fim, o caso Janiel permanece aberto, inquietante, incompleto. Ele não oferece respostas fáceis, mas deixa lições poderosas sobre o desconhecido e a vulnerabilidade humana diante de eventos que desafiam a lógica. Desde o ataque alienígena até o acidente fatal com o fuzil, cada etapa da vida de Janiel parece interligada por um fio invisível que conecta mistério, destino e fatalidade de forma quase sobrenatural. E a pergunta que ecoa desde aquela noite de 2008 agora ganha nova dimensão. O que realmente aconteceu com Janiel em Itarema e até que ponto os sinais, o corte misterioso e a figura observada por seu irmão estiveram ligados ao destino que o levou tão cedo da vida? Talvez nunca saibamos a resposta completa. Talvez seja exatamente essa incerteza que mantém a história viva, perturbando, intrigando e lembrando a todos que nem tudo pode ser explicado e que o mistério de Janiel continua a nos assombrar.